Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma videoaula de lógica e hoje a gente vai ver substituições dentro da lógica clássica proposicional. A gente vai ver as substituições dentro de fórmulas, tanto de substituições de variáveis proposicionais, de variáveis atômicas, por outras fórmulas, quanto também substituições de subfórmulas por outras fórmulas, tá? Primeiro, a substituição de proposições atômicas por fórmulas. Dada uma fórmula qualquer, a gente pode, a qualquer momento, substituir todas as ocorrências de uma determinada variável atômica, de uma determinada proposição atômica, por qualquer outra fórmula. Tá? A gente denota isso por dessa forma aqui, né? É a fórmula A vai ter todas as ocorrências de P substituídas pela fórmula B, tá? Lembrando, devem ser todas as ocorrências de P. A gente pega todos os locais em que P ocorre e coloca a fórmula B no lugar. Se a gente for pensar um pouco na fórmula como aquela árvore sintática, né? A fórmula A vai ser uma árvore, a gente não sabe exatamente o formato dela, mas enfim, vai ter lá as suas ramificações, né? Quando aparecem conectivos ela ramifica, etc. E as folhas são as proposições. Se a gente tiver, então, P ocorrendo em algumas folhas, então vamos supor aqui, aqui e aqui. O que a gente vai estar fazendo quando está substituindo P por uma fórmula B? A gente vai ter B, vai ser uma outra árvore, a gente não sabe exatamente como, mas é uma árvore, né, com as suas formas e tal, né? E o que a gente está fazendo, na verdade, é pegando a árvore de B, aqui, e colocando, é como se a gente tivesse, é como se a gente estivesse grudando a árvore de B em todas as ocorrências de P. Então, eu coloco aqui ela no lugar do P, depois coloco aqui e coloco aqui. Tá? Ficou meio espalhafatoso, cheio de coisas, mas essa é a ideia. Nota o seguinte, a ideia era, P era uma proposição atômica, mas lá na valoração ele ia ter algum valor entre 0 e 1, certo? A gente não sabe qual é, tal, e assim, enfim. B é uma fórmula, né? Ela pode ser bem mais... se é uma fórmula, ou ela é tão ou mais complexa do que só uma variável proposicional. Porém, ela também carrega o valor dela. E a gente está pegando ela sempre em todos os locais de P. Então, a gente está substituindo praticamente um valor proposicional por outro, algum, tá? Só que aqui de um jeito bem mais complexo. Vamos pegar um exemplo para ver direitinho como é que funciona, né? Intuitivamente, o que seria substituir numa fórmula A, nesse caso aqui, por exemplo, se P, então P e Q, substituir as ocorrências de P por alguma outra fórmula. Aqui, no exemplo, a gente vai substituir pela fórmula R ou S. Então, como eu disse, são todas as ocorrências de P. Então, aqui eu tenho se P, então, se R ou S, então, P e Q, nesse caso, R ou S e Q. Dessa forma, a gente não perde nenhuma propriedade da fórmula A original, tá? Notem que se por um acaso eu tivesse colocado a substituição de P por R ou S em somente um dos locais, a fórmula seria outra, seria
teria outro comportamento possivelmente, tá? A gente, por exemplo, deixaria de passar aqui, o resultante é uma fórmula com 3 variáveis atômicas e passaria a ter 4, né? O que muda, por exemplo, o tamanho da tabela verdade, né? Ou seja, a gente precisa estabelecer que são todas as ocorrências de P vão ser colocadas essa nova forma. Tem que ser P? Não, tem que ser alguma variável, a gente indica. Essa variável aqui vai ser substituída, todas as ocorrências dela substituídas por isso aqui, ok? Vamos definir formalmente isso, né? Como é que funciona a substituição de fato de uma proposição P na fórmula A pela fórmula B, tá? A gente vai denotar de novo. Aqui a denotação. Existem outras formas de denotar. Algumas são um pouquinho... não são tão simples de ler, né? Muitas vezes tem uma forma dessa contrabarra junto, B contra barra X, às vezes é barra, às vezes contra barra, tá? Mas daí parece... B vai ficar no lugar de X, só que a gente costuma ler da esquerda para a direita e a gente pensa o que eu vou substituir pelo que, né? E aqui eu gosto de usar essa setinha assim que fica bem óbvio que a gente está colocando tudo que está o que for P vai virar B, tá? Então, lembre que uma fórmula na lógica proposicional a gente definiu em 3 casos, na verdade. Sendo uma variável atômica, sendo uma proposição atômica, que é a base, né? O caso mais simples. Depois, se eu tiver alguma fórmula, a negação dessa fórmula também é uma fórmula, que é esse caso aqui. E se eu tiver 2 fórmulas quaisquer, eu posso operar essas 2 fórmulas com a conjunção, a disjunção ou a implicação, tá? E eu tenho uma nova fórmula, que são essas 2 fórmulas operadas por um desses conectivos binários aqui. Notem que aqui, que eu tinha dito, a gente tem que, dada uma variável atômica qualquer, uma proposição atômica qualquer, ela é uma fórmula, né? E aqui eu tenho 2 casos. Por quê? Porque se uma fórmula que eu tenho é uma proposição atômica, eu tenho 2 possibilidades. Essa proposição atômica ser justamente aquela proposição que eu quero substituir, ou não ser, né? Então eu tenho que definir para os 2. Então tá, aqui ó, para substituir na fórmula P, só Pzinho é a minha fórmula, A é Pzinho, tá? Onde Pzinho vai ser substituído por B, o resultado disso é a fórmula B. Óbvio, né? Agora, se não for P a minha fórmula atômica, eu tenho uma fórmula, é uma fórmula atômica, mas ela é diferente de P. E eu quero substituir todas as ocorrências de P por B. Não tem substituição nenhuma, eu continuo com a mesma fórmula Q, certo? Depois essas 2 que tem a ver com eu já tenho uma fórmula e eu vou colocar um conectivo nessas fórmulas, né? Aqui, se eu tiver a minha fórmula for a negação de uma fórmula A, onde eu quero substituir todas as ocorrências de P por B, a substituição vai ser a negação da fórmula com a substituição feita, certo? Então, na verdade, eu desprezo a negação, não vai me fazer diferença e eu vou olhar para aquilo que está dentro daquela negação. Bem parecido no caso de conectivos binários aqui, né? Qualquer um dos 3 conectivos binários. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma fórmula que é uma subfórmula A1 operada com uma subfórmula A2, tá? E eu quero substituir todas as ocorrências de P por B. Então, eu vou pegar e substituir na fórmula A1 todas as ocorrências de P por B e operar com o conectivo que eu estou trabalhando na substituição da subfórmula A2, né, onde todas as ocorrências de P são substituídas por B.
É uma definição um pouco mais, nossa, quanta coisa tal, mas basicamente é aquela intuição que a gente acabou de ver, né? Todas as ocorrências de P, aquelas folhas todas em que aparece P, eu vou substituir pela fórmula B que eu estou querendo. A lógica proposicional clássica, devido ao jeito que também ela funciona, né, e como a gente está definindo a substituição, a gente tem então a propriedade da substituição uniforme, tá? O que é isso? Primeiro, se eu faço uma substituição em uma fórmula A e isso resulta uma fórmula B, eu digo que B é uma instância de A, tá? Então, a propriedade da substituição uniforme diz que se uma fórmula A é válida, então qualquer instância B de A, qualquer instância de A também é válida. Por último, a substituição de subfórmulas. A gente viu na aula passada sobre equivalência de fórmulas, né? Quando duas fórmulas têm exatamente a mesma tabela verdade, né? Elas são equivalentes. A primeira, aqui eu tenho que F de A é equivalente a G de A. Tá? O que é isso? É que G de A é consequência lógica de F de A e F de A é consequência lógica de G de A. Né? Toda vez que F de A tem valor 1, G de A também será 1. Toda vez que G de A ser 1, F de A também será. Né? Ou seja, a tabela verdade é idêntica. A substituição de subfórmulas equivalentes diz o seguinte: se eu estou lá com a minha fórmula A e eu pego uma subfórmula da fórmula A e eu tenho uma equivalente a essa subfórmula, eu posso simplesmente trocar por essa equivalente. De novo com a ideia das árvores sintáticas, né? Minha fórmula A, aqui, independente, sei lá como é que ela funciona, qual é a fórmula. A gente vê que quando é uma única ramificação é um não, né? O resto a gente não sabe. Enfim, tá? O que essa propriedade diz? Se eu tiver uma subfórmula qualquer, por exemplo, vamos pegar essa subfórmula aqui, né? Lembrem-se que toda subárvore de uma árvore sintática é uma subfórmula, né? Se eu souber que essa subfórmula é equivalente a uma fórmula qualquer, tá? Não sei. Resolvi fazer assim, tá? Se essa fórmula aqui dessa subárvore em azul, dessa árvore em azul, for equivalente a essa que está destacada, eu posso simplesmente pegar a minha subárvore aqui, a minha subfórmula, e substituir por aquela parte que é equivalente. Certo? É um pouco óbvio, né? Uma vez que as duas são equivalentes, quer dizer que a tabela verdade das duas é a mesma, certo? Então, tudo que ocorre na original vai ocorrer na nova. Ok, então, por hoje, essa era bem curtinha, era isso. Para a próxima aula, próxima videoaula, a gente vai entrar na parte de dedução, tá? A gente vai finalmente construir provas, né? A gente trabalhou com tabela verdade até agora, fez essas modificações aí, essas trocas de equivalências, pode fazer com essa aula de hoje, né? Transformar fórmulas em outras através de equivalências, mas a ideia é, dadas certas premissas, eu quero tirar uma conclusão, certo? E eu quero demonstrar isso, eu quero mostrar, eu quero indicar como o meu raciocínio chegou
até aquela conclusão, né? Através de passos corretos, bem fundamentados, lógicos. Isso é a dedução, isso é a parte que a gente vai ver a partir da próxima videoaula. Até lá!